O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que é dever do Estado garantir vagas em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 5 anos de idade. Essa garantia já está prevista na Constituição brasileira e no caso julgado, no entanto, o município de Criciúma, lá em Santa Catarina, defendia que o poder público deveria cumprir esse papel na medida de suas possibilidades, já que nem sempre há recursos suficientes para que isso seja colocado em prática. Além disso, dizia que o Poder Judiciário não poderia interferir nos planos e metas municipais. Esse é o nosso assunto agora, a gente vai entender melhor essa decisão e para isso recebemos agora Alexandre Sayad, ele que é jornalista, educador, diretor da Aliança Internacional da Unesco em Educação e Mídia, além de ser apresentador do programa ABC da Notícia aqui da Band News FM. Tudo bem, Alexandre? Uma boa noite para você, obrigado por atender a gente. Oi, Bruno. Oi, Alessandro. Boa noite, é um prazer enorme estar com vocês. Bom, Alexandre, vamos começar justamente com, acho que a principal dúvida, pelo menos aqui na nossa redação, quando a gente viu essa notícia, foi as primeiras falas foram nesse sentido. Isso já está na Constituição, a Constituição já garante o direito à educação a todos. Como é que a gente pode interpretar, então, essa decisão do STF, decidindo que é dever do Estado garantir vagas em creches? Já não é um dever dele mesmo? É sim, acontece que essa história remonta aos mecanismos de financiamento, vamos dizer, quem paga a educação no Brasil, né? A gente tem o chamado Fundeb, né, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, que é um dinheiro que vem dos estados, dos municípios e também da União, quer dizer, compõe um fundo na União e depois é redistribuído para os estados e municípios. No caso das creches e da educação infantil, esse é um dever, segundo a Constituição e o Plano Nacional de Educação, um dever do município. Acontece que esse recurso, sobretudo para as creches e para a educação infantil, só passou a ser incluso no Fundeb em 2006. Até hoje, a educação infantil é a área menos universalizada da educação brasileira. Quer dizer, tem menos acesso, tem menos entrada de alunos, né? Isso por quê? Porque, proporcionalmente, é um recurso que os municípios têm reclamado desde sempre. Quer dizer, foi uma batalha da sociedade civil para incluir a creche e a educação infantil dentro do Fundeb, né? Lembrando que a creche vai do 0 aos 3 anos e a educação infantil dos 3 aos 6. Mas o dinheiro foi sempre insuficiente. O que acontece? Quando se judicializa essa questão, e isso já aconteceu no Brasil, e se cumpre, obviamente, o que você diz, o que está na Constituição, muitas vezes o cobertor é curto do orçamento. Você não consegue cobrir tudo. E até prisões de secretários municipais de educação foram decretadas pelo Ministério Público, que entrou com ação em alguns municípios porque não conseguiu universalizar esse acesso às creches de educação básica. Então, quer dizer, é uma questão que esse debate vem de pelo menos 15 anos, né, no Brasil. Foi parar no Supremo e foi tomada essa decisão hoje pelo colegiado do Supremo. Perfeito. E em um eventual caso, né, o Supremo Tribunal Federal tivesse, enfim, autorizado, né, essa medida pedida pelo município de Criciúma, poderia se abrir um, digamos, precedente perigoso na sua avaliação, e aí até por isso, então, mais uma vez, o STF garante, né, o que está escrito na Constituição? Eu não sei se perigoso é a palavra, mas o que vai acontecer é o seguinte, eu não sei de onde vai sair o dinheiro para se pagar isso, porque é fácil criar uma universalização por decreto, digamos assim, ou por decisão judicial. Quer dizer, isso é só uma decisão judicial, mas de onde vai sair o dinheiro para se construir creche? Porque a lacuna, no caso da educação infantil das creches, é a própria construção das creches. Se você pegar o índice de acesso ao ensino básico no Brasil, a educação infantil é o que tem o menor índice, mesmo se você considerar o período da pandemia que deu uma bela bagunçada nesse acesso brasileiro. Mas a educação infantil e a creche, para se ter uma ideia, eu levantei os números aqui para o ouvinte da Band News e para vocês, a gente tem aproximadamente 31% da totalidade de crianças que poderiam estar na creche, só 31% tem acesso à creche. Tá? No Brasil. Da educação infantil, que é dos 3 a 6, que também é dever do município, é de 81%. Embora esse 81% possa soar um número alto, mas se você pegar um índice, por exemplo, do ensino médio brasileiro, você vai ter
perto de 98% de acesso de entrada, né? Então os números estão muito lá atrás. O que acontece? Uma decisão como essa pode criar um efeito de cascata de judicialização municipal das decisões, ou seja, pedidos de prisão para secretários municipais de educação, multas sobre municípios, porque de fato os municípios já argumentam há muito tempo que não tem recurso para manter as creches. Até outras tentativas foram criadas de financiamento para a construção de escolas e creches. Uma delas foi o famoso voucher, que alguns partidos chamaram de privatização, onde o município construía a creche, aliás, o município delegava para o poder privado construir uma creche e depois pagava, né, a empreiteira, quem trabalhou na construção da creche, com o dinheiro do Fundeb. Isso, obviamente, deu muita margem à corrupção e processo. Quer dizer, essa é uma questão, é um nó brasileiro que, na minha opinião, não é que vai ser perigoso, como você colocou, mas eu acho que vai ser uma situação que vai ser difícil de ser cumprida como pede a Constituição e como manda essa decisão do STF. Vai ser difícil, isso é uma ficção quase. Agora, Alexandre, você até citou, né, um ponto das ações na justiça, e o próprio plenário do STF acabou declarando que vagas em creches e pré-escolas podem ser exigidas individualmente por meio de ações na justiça nessa decisão que tomou hoje. Esse parece ser o caminho mais lógico, que as pessoas que não conseguirem colocar suas crianças nas creches vão acabar adotando. Mas não cria também, a gente falou em precedente, o Bruno Capozzi perguntou sobre precedente, vou acabar usando essa palavra novamente. Um outro precedente, quer dizer, a judicialização. A gente tem judicializado praticamente tudo no Brasil nos últimos anos. Não é diferente com a educação. Talvez essa decisão aumente ainda mais esse tipo de medida por aqui? E até só um complemento, eu também gostaria de ouvi-lo, que tem a ver com essa questão do Alessandro. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação emitiu uma nota pública, isso nesta quinta-feira, em que apontou o risco de retrocesso, né, caso o STF estabelecesse condicionantes para o cumprimento da regra constitucional, o que no fim não aconteceu. Então só mais esse complemento também para a gente jogar aqui no debate. Claro, claro. Alessandro e Bruno, assim, o que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação colocou é muito justo. Quer dizer, esse é um debate que é difícil você ser contra, né? Todos os estudos de educação já mostram que o desenvolvimento da criança, a socialização, o desenvolvimento cognitivo, a inteligência começam já na educação infantil e na creche. Esse é um ponto. Segundo ponto, a creche no Brasil é muito importante para o desenvolvimento econômico e para o cuidado com a criança. Quem que precisa de creche no Brasil? As mães que trabalham, né? As famílias que trabalham, seja a família toda, ou seja, uma mãe solteira, né, uma mãe que cuida do filho sozinha, quando ela vai trabalhar, ela precisa pôr o filho na creche. Então, é difícil você argumentar contra isso. Vai haver retrocesso? Vai. Mas a questão do retrocesso e da judicialização, não é como o Alessandro colocou, e de fato vai haver, foi o que eu defendi na minha outra colocação, já existe isso e agora vai se intensificar a judicialização, é o seguinte, é que não se resolve o problema da maneira que tem que ser resolvida. Quer dizer, não é uma solução de problema. Defender que a criança tem que estar na creche, se necessário, do 0 aos 3, e dos 3 aos 6 na Escola Municipal de Educação Infantil, as EMEIs, é ponto pacífico que é importante, mas não se cria, por meio dessa medida do STF, uma solução para a questão. Por quê? Porque, segundo o Plano Nacional de Educação e a Constituição, essa ideia, né, e essa ação de que o município cuida dessa faixa etária, ela é boa sob o ponto de vista da execução, porque a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil. Você imagina um governo federal tendo que olhar para 5.500 problemas desse tamanho. Mas, por outro lado, se você não cria um diálogo do governo federal com os estados e municípios, não se resolve a questão, e é isso que falta há 15, 16 anos. Quer dizer, se delega essa questão para o município, e agora, com a questão de não haver condicionante, significa que o município vai ter que se virar para resolver isso, e muitas vezes a questão além da corrupção, que é uma questão endêmica e sistêmica do Brasil, não tem recurso suficiente dentro do Fundeb para se cobrir toda a faixa etária que é do zero. Hoje o Fundeb cobre do 0,
1 ano de idade até o fim do ensino médio. Então, quer dizer, sim, aumenta a judicialização, e 2, eu concordo com a nota pública da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, porque ela estava baseada nas questões pedagógicas e de desenvolvimento e de proteção da criança. O que acontece é que a decisão do STF não soluciona essa questão de fato, né? Então, a nota pública acaba ficando um pouco no conceitual, né? E não pegando o ponto central, que é a criação de vaga.